Porque foi um ano mais tranquilo pro Flamengo, né? Vibramos! Eu tô aqui, o quê? Esperando ver se a gente consegue colocar no ar pra vocês. Quebramos barreiras. Aí, ó. Eu vou começar o vídeo pra vocês, ó. Estão ouvindo? Não, né? Então, ó, a nação me abraçou. Gabigolzinho ali. Vivemos intensamente. É um mistériozinho, né? Nos apaixonamos, relembrando o ano todo, as festas. Agora veio com o som. Agora foi com o som. Sofremos. Vibramos. E ele narrando, ó. Quebramos barreiras. Se é para o bem da nação, eu fico. Ficou, cara. Ele ficou. A nação tá o quê? Não sabe nem que não vai nem trabalhar nessa terça-feira. Muito bem. Tá aí. Gabigol dizendo que fica, André Lofredo. Já a gente vai ao vivo lá pro Ninho do Urubu, tá? Porque a gente tá com a equipe lá, tem treinos, chegaram ontem, acabou moleza, acabaram as férias. E Gabigol o quê? Já deve estar indo pra lá, será? Isso, olha, tirando o plágio, que eu acho que está na moda, né, plagiar figuras históricas, né, o dia do Fico foi 198 anos em 9 de janeiro. Essa frase é de Dom Pedro II. Mas assim, ela cabe. Tá, ela cabe aqui, acho que está na moda. Mas você acha que está na moda, todo mundo está empolgado em pegar uma frase de alguém, colocar ali e dizer que é, né? Porque como as pessoas perderam um pouco as referências históricas... Mas vamos falar, né? olha só, faz sentido, porque, Caparica, eles estão esperando por esse anúncio, pelo menos desde antes da final Sim. da final da Libertadores. E o que acontece? Já tinha tudo acertado com ele, com a Inter de Milão, e não tinha tudo acertado com ele. Depois passou a ter tudo acertado com ele e a Inter deu para trás. Sem falar, não, agora mudou. A gente está falando pelo menos aí de fim de outubro, então, início ficou uma de negociação novembro, difícil. Né? E o negócio se estendeu. Aí depois passou, não, espera a final da Libertadores. Aí ganhou, né? Não, agora sim, agora vai negociar bem. Não, vamos esperar então o Mundial. Aí esperou o Mundial e nada. E férias e o torcedor do Flamengo nervoso, porque o Gabigol foi um dos caras, assim, o time todo, mas ele... A identidade que ele construiu ao longo da temporada 2019 com o torcedor do Flamengo é uma coisa impressionante. Foi muito rápido, né? Sem dúvida. Parece que, assim, o acerto vai ser feito até 2024, né? Ele é um jogador que precisa continuar no Flamengo. Se ele tiver novas pretensões europeias, não sei se ele tem e nem sei se ele precisa ter, mas se ele tiver... Ele precisa continuar no Flamengo mostrando essa capacidade que ele tem de decidir jogos praticamente impossíveis, como foi a final da Libertadores, além do ano, da temporada que fez. Fosse só a final da Libertadores, já seria algo extraordinário, né? Mas a temporada maravilhosa. Só para relembrar, tá? Temos os números aqui. 25 gols no Campeonato Brasileiro, artilheiro pelo segundo ano seguido. Também goleador da Libertadores com 9 gols, 43 gols marcados na temporada. Foram 7 no Carioca ainda e 2 na Copa do Brasil. Realmente era para o torcedor do Flamengo estar ansioso mesmo para confirmar a presença do Gabigol nesse time em 2020. O Flamengo fez até uma contratação para a posição. Né? Não imagino que tenha sido pensando, se não tiver... claro que, se não tiver o Gabigol... Estamos falando do Pedro. Temos o Pedro, né? Mas pensando em ter o Gabigol o tempo inteiro. Sim. Então, temos Pedro e vamos ter o Gabigol. O Flamengo nunca desanimou dessa negociação, né? Pelo contrário, o Flamengo sempre, desde o início, falou, temos tudo acertado com a Inter de Milão, falta acertar com o Gabigol. Depois, quando se acertou com o Gabigol, tem um problema na Inter de Milão que a gente vai lá resolver. Sim. E foi lá e resolveu. Então, o Flamengo sempre quis a permanência do Gabigol, em nenhum momento desistiu, não faria nenhum sentido desistir, e percebeu que o mercado para o Gabigol na Europa não era tão amplo assim. E a Inter de Milão acho que também chegou a essa conclusão. Que se ele fica mais uma temporada aqui, pelo menos a valorização é sim. muito maior, né? Com certeza, porque o Flamengo já está muito ajustado e tem tudo para fazer um 2020 veja só, igual ou melhor do que 2019. O que é o Flamengo para essa temporada? É o mesmo time que já era sensacional, banco reforçado.
Uma coisa que não acontecia há muito tempo no futebol brasileiro, porque o normal era um bom time se desmontar. Com o assédio do futebol europeu, o assédio do futebol chinês, o normal seria um time se desmontar. Agora não, agora tem um time que está muito qualificado, que está entrosado e que foi reforçado. Temo muito pelo futuro dos outros 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente espera que consigam equilibrar um pouquinho, né? Porque dá mais empolgação para quem acompanha e gosta de futebol. Fala, Caparica. Em questão de poder de compra aí, de força, né, financeira, é difícil, né? Hoje, se equiparar ao Flamengo, que, como disse Lofredo, reforcem muito bem esse time. Acho que as pretensões europeias do Gabigol que eram o grande problema aí para que ele continuasse no Flamengo. A gente ficou sabendo de um interesse do West Ham da Inglaterra, também teria o interesse do Chelsea. Para o West Ham já não seria tão interessante para o Gabigol. O Chelsea, obviamente, seria um time que ele gostaria de jogar, porque é um dos times de ponta da Europa, mas eu concordo com o Lofredo. Talvez o mercado europeu para o Gabigol não tenha sido tão atraente assim, por isso ele continua no Flamengo. O que eu acho que vai ser o desafio do Flamengo para essa temporada e do Jorge Jesus principalmente, vai ser encaixar todos esses jogadores aí, porque o Flamengo já tinha um time forte, se reforçou mais ainda e são apenas 11 jogadores em campo, né? Então, acho que vai ser um desafio para o Jorge Jesus manter todo mundo do elenco feliz, mesmo que, obviamente, o Flamengo tem uma temporada muito longa, com muitos jogos, muitos campeonatos ao mesmo tempo, né? Então, acho que vai ter a possibilidade aí de poder trocar bastante, de poder fazer aquele rodízio, que vai ser interessante para o Flamengo, que se no ano passado já ganhou tudo, né? Só não ganhou o Mundial, agora, então, não ganhou a Copa do Brasil também, mas também foi muito bem. Agora acho que vem com força total para dominar o futebol brasileiro mais uma vez. Rodízio mais ou menos também, né? Porque no que dependia do Mister, ele botava sempre o que tinha de melhor. Vamos pensar que no ano passado não tinha nenhum rodízio, porque você tinha um time titular e você tinha suplentes bem menos qualificados do que o time titular. Sim. Você tinha bons jogadores. Aliás, a gente tinha o campinho, né, hoje para mostrar dos suplentes, né, do novo banco disponível para o Mister, até para a gente fazer um comparativo. Agora eu acho que vai ter um pouquinho mais de rodízio. Se a gente conseguir, a gente pode até aproveitar. Vai ser difícil a gente ter escalação de cabeça, como a gente tinha no ano passado. Olha, esse é o time titular do Flamengo. Você acha? Apontava os 11. Acho que vai ter muita briga por posição, que vai fazer com que... Olha o campinho aí. Jogadores... Esse é o campinho do Flamengo em 2019. Isso. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Felipe Luiz, tudo indica que Mari também fica, né? Que melou a história dele com o Arsenal, Gerson Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, que setor ofensivo, Bruno Henrique e Gabigol. É um time. E olha os reforços que chegaram. Gustavo Henrique, zagueiro, Pedro Rocha, atacante, Michael, atacante. Aliás, parece que a comissão técnica está impressionadíssima com ele. Thiago Maia, meio-campo, e Pedro, atacante. Pois é, você vai ter... O que eu quero dizer é o seguinte, o time titular talvez seja esse, ou eventualmente com um desses reforços ganhando uma posição. Ok, mas o número de jogos disputados pelo time titular completo, aquele que você fala a escalação do Flamengo de ponta a ponta, vai ser menor. Quando você pegar no final da temporada, William Arão e Thiago Maia provavelmente vão ter jogado o mesmo número de jogos. Entendi. Entendeu? Você não vai conseguir cravar quem foi dentro das expectativas. Pode ser que não. Mas, assim, acho que várias posições nós vamos ter isso. Acho que sim, você vai ter um número de jogos jogados pelos reservas muito próximo mas a questão ali do meio para frente, o quarteto ali, é mais complicado tirar a posição de titular de Pedro Rocha, Michael e Pedro, esses chegam para ser reserva com muita dificuldade de disputar a vaga. Com muita dificuldade. Eu acho, viu, Lofredo? Eu acho que o Pedro é um jogador que o Jorge Jesus pedia muito. Só que é difícil encaixar, mesmo. Né? Mas para aqueles momentos, machucou, tá suspenso, aí ele tem é que eu acho que o Jorge Jesus falava muito de ter um centroavante mesmo. O Gabigol, ele é um jogador que fez muito bem essa função, mas que era um jogador que sempre vinha de trás para chegar com muita força ali dentro da área e poder finalizar. Esse jogador que pode fazer a parede ali, fazer o pivô,
era algo que o Jorge Jesus pedia bastante. Mas aí é pra mudar o jogo, né, Caparica, eu quero ver quem é que ele vai tirar pra colocar. Vai tirar Esse que é o Gabigol. problema. Esse que é o problema. Bruno Henrique. Não, Gabigol, Bruno Henrique. Aí você vai falar assim, vai tirar quem? O Everton Ribeiro? Não Tudo vai. Não tem como. O Everton Ribeiro joga muita bola, então por isso que eu digo que o grande problema do Jorge Jesus vai ser exatamente esse, né? Como é que o vai deixar probleminha todo que mundo todo treinador quer ter, né, não? Esse é um... Ah, com certeza. Esse Sabe é o qual que é o meu problema. problema também, o Caparica? Que eu tenho um telão só e muita gente para conversar. Então, eu vou ter que dizer tchau para você, porque eu vou ao vivo lá pro Ninho do Urubu agora. Um beijo para você, então. A gente beijo. se vê. Tchau. Tchau. Até Valeu. a próxima. Amanda Obrigado, gente. Kestelman tá lá, vai acompanhar o treino, os trabalhos do time titular, que estava de férias, né, por causa do Mundial de Clubes. Eles voltaram um pouquinho mais tarde. Ontem retomaram os trabalhos com o Mister. Amandinha, minha amiga. E aí, Gabigol já chega para treinar hoje? Bom dia, Jana. Bom dia, Lofredo. E bom dia para todo mundo que acompanha o Sport TV News. A gente ainda não foi liberado para acompanhar o treino do técnico Jorge Jesus hoje, mas amanhã começou animada para o torcedor do Flamengo. Já tem gente preparando a plaquinha porque, Jana, vai ter gol do Gabigol em 2020. Ele, inclusive, furou a própria comunicação do Flamengo e se anunciou agora há pouco nas redes sociais, como vocês viram no vídeo dele, num tom todo heróico, né? Pelo bem da nação. Ele diz que fica. E é uma negociação, gente, que é importante ressaltar, que foi marcada muito pela paciência aqui dos dirigentes do Flamengo. Porque se arrastou desde o ano passado, teve dois processos. Um processo que é convencer o Gabigol que era uma boa para ele ficar, porque a gente sabe que o Gabigol tinha interesse de dar certo para valer na Europa, mas não pintou para ele nenhuma proposta do tamanho que ele esperava. Então foi um processo número 1, né? Se acertar com o Gabigol e depois voltar a se acertar com a Inter de Milão. Lá atrás o Flamengo tinha costurado um acordo de 16 milhões de euros, mas teve que subir um pouco essa pedida. A informação que a gente tem, não é oficial porque o Flamengo não confirma ainda, é que o Flamengo deve desembolsar cerca de 18 milhões de euros por 5 anos de Gabigol aqui no Flamengo, ou seja, se transforma ele na maior contratação do futebol brasileiro. E Jana, Lofredo, ele foi o herói do título brasileiro, mais ainda o herói da Libertadores, então acho que o valor e o tamanho da importância que ele ganha no ano passado no Flamengo justifica. Dá para dizer até que talvez ele seja tão esperado, a permanência dele seja tão esperada, mais do que qualquer um dos 5 reforços que foram anunciados semana passada pelo Flamengo, né, gente? Sim, eu acho que a gente acompanha isso já tem alguns meses e era a prioridade máxima da diretoria. Gabigol e Mister, né? Resolver a situação, esses dois casos. O Lofredo, e aí tem que destacar realmente, né, a habilidade dos dirigentes do Flamengo para conduzir esse caso. Não, acho que foi muito bem conduzido. É claro que talvez o Flamengo não tenha tido alguma dificuldade por conta das outras duas partes, Gabriel e Inter de Milão. O Gabriel estendeu ao máximo o prazo que ele podia estender. Fez de uma maneira certa para quem está negociando, porque ele dificilmente ele ia ficar desvalorizado, ele só vinha se valorizando, né? Então esperou o final de Libertadores, esperou ir para o Mundial para poder falar para o Flamengo se queria ficar ou não. E a Inter de Milão fez a mesma coisa. Então, cada um foi puxando para o seu lado, mas o Flamengo conduziu da melhor maneira possível e essa confirmação do Gabigol, ontem a gente já tinha um bom indicativo. Foi um joguinho de xadrez ali, né? Teve que ter muita paciência. E o torcedor cobrando, a imprensa cobrando. E veja só, o mercado, uma coisa que podia dificultar o Flamengo e podia até impossibilitar o Flamengo é se houvesse uma abertura de grandes equipes do mercado europeu com interesse no Gabriel, que oferecesse uma condição de jogo e de resultados para o Gabriel interessante. Nesse momento, o Flamengo é a melhor opção. O Flamengo é uma opção para os jogadores do futebol brasileiro tão atraente quanto o cenário europeu. Sim. A não ser que você vá jogar nos 5 maiores da Europa. Sim. Senão vale a pena jogar no Flamengo. Amanda, você não tem ainda essa informação, né? Se ele já se apresenta hoje, se já começa a treinar com o grupo? Ainda não, Jana. A gente está esperando a liberação aqui por parte da assessoria de comunicação do Flamengo. Assim que a gente for liberado, a gente avisa vocês se o Gabigol está ou não em campo no período de treino que a gente puder assistir. Mas eu queria complementar o que vocês falaram. Eu acho que essa paciência
foi por parte do Flamengo, né, saber costurar com paciência, também por parte do staff do Gabigol, como bem o Lofredo disse, era um momento muito chave da carreira dele, o ano especial que ele teve ano passado, os 43 gols que ele fez ao longo da temporada, foi o cara da decisão da Libertadores, então era um momento muito chave na idade dele para ele tomar uma decisão correta e não se equivocar. Então, eu acho que foi uma paciência tanto do staff dele quanto do Flamengo e termina com um desfecho positivo, com o Flamengo se fortalecendo ainda mais no ataque para essa temporada. E Gabigol aí de olho na seleção brasileira, né? Ele Sem quer dúvida. uma vaga ali no grupo. Os últimos 2 anos foram anos de recuperação dele para o cenário nacional. Quando ele surgiu, ele era um jogador com grande potencial de seleção brasileira. Ele perdeu espaço para outros, como Gabriel Jesus, como Firmino, que acabaram se colocando à frente dele, né, em determinado momento. E agora eu acho que ele se posiciona para brigar por essa vaga. Olha só, Amanda, mudando um pouquinho de assunto, eu queria tentar esclarecer contigo, primeira questão do Pablo Mari. Ontem a gente deu informação aqui de que as questões dele lá com o Arsenal não teriam evoluído, que ele já teria voltado ao Brasil e que ontem à tarde se apresentaria já para trabalhar com o grupo. Isso, pelo que eu consegui apurar aqui, não aconteceu. Ele não treinou ontem à tarde, ou estou enganada? A gente ainda também está esperando, até onde a gente sabe também, o Pablo não apareceu aqui ontem, mas a expectativa dele está aqui. Agora há pouco avisaram que já vão liberar a gente, mas a história do Pablo Mari é isso mesmo que você falou, Jana. Ele viajou no fim de semana para fazer exames e fechar o acerto dele com o Arsenal da Inglaterra, mas não rolou um acordo entre o Flamengo e o Arsenal no formato desse contrato, em como seria esse contrato para o Pablo Mari e para a Inglaterra. Então o Flamengo não está disposto a aceitar qualquer contrato, é um jogador considerado importante, é um dos 11 titulares das conquistas do ano passado, então por hora o Flamengo conta com o Pablo Mari, mas a gente tem a sensação, conversando com pessoas aqui do Flamengo, de que o Arsenal vai continuar tentando pelo menos até sexta-feira, quando fecha a janela europeia. Então a gente fica observando, porque a sensação é que ainda não está definido. O Pablo, ele foi, aliás, um pedido do Mister, né? Agora, se você tiver que entrar, você avisa a gente, tá? Que eu tô aqui, o quê? Sugando você, Amanda, aproveitando o teu tempo. Estão chamando lá. O teu tempinho aí. Então vai, então vou te liberar, porque se der tempo, você ainda volta para mostrar pra gente o que tá acontecendo, confirmar se o Gabigol... Se não conseguir voltar, pelo menos, manda um zap. A gente informa, galera. Tchau. Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.